Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre tirinha. Vamos aprofundar um pouquinho sobre tirinha, né? Vamos observar algumas coisas aqui. Olha só essas imagens, essas ilustrações. Fazem você lembrar do quê? O que você está lembrando? É óbvio, né? Eu acabei de falar aqui e você, como é esperto, já se ligou aí do outro lado. Faz referência às tirinhas nossas, as HQs, história em quadrinhos, histórias em geral, né? Então observe que nós temos uma série de balões aqui. Então os quadrinhos ou história em quadrinhos, eles são narrativas, pensem nisso. O quadrinho é uma narrativa e essa narrativa é contada com uma junção numa linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A junção dessas duas que nós temos a tirinha. Também pode ser o quadrinho, ou HQ, enfim, de maneira geral. Importante lembrar que sempre elas são feitas de maneira sequencial. Tem início, meio, enfim. Se você misturar, perde o sentido. Tirou a linguagem verbal, perde o sentido. Tirou a linguagem não verbal e daí não tem quadrinho, né? Mas perde o sentido da mesma maneira. Só tem sentido, só há função, né? Se tiver os dois juntinhos ali, lado a lado. Normalmente as tirinhas, elas são curtas, né? Elas não são muito longas. Então tem uma quantidade de quadros. As HQs não, já são mais longas, tem mais quadros. Mas sempre elas vão ter, normalmente vão ter textos curtos. Os textos não são muito longos, não são muito desenvolvidos dentro da HQs. E a fala dos personagens são apresentadas dentro dos balões de figuras como essas aqui. Só que tem vários tipos de balões, é claro. Então, a tirinha, ela é um pouco quadrinhos, ela representa pouco quadrinhos, ela normalmente vem regularmente dentro de um site, de um jornal, de uma revista, e vai trazer os enunciados curtos e vai discutir, vai trazer os comportamentos, valores, sentimentos. Posso trabalhar também com falar de maneira geral de campanhas publicitárias ou campanhas educacionais também, né? Por mim, tudo bem, só preciso falar com meus pais e eu com as minhas mães. Até mais. Então veja, o sentido, para entender, tem que observar tudo o que está presente nela, todos os elementos. Então, já que falei de elementos, vamos ver os elementos da tirinha. Nós temos os elementos verbais, não verbais, os balões e também as onomatopeias, né? Vejam aqui nessa tirinha, gostei muito da palestra, nunca vi alguém tão articulado. Ha! Então, olha meu ônibus, veja a brincadeira aqui, o elemento verbal, né? Com o não verbal, o articulado, o que o Armandinho entendeu. Então, a interação entre os dois elementos é que tem o sentido. Como nós iniciamos aqui com os balões, temos vários tipos de balões. De fala, de grito, pensamento, sussurro. Uma série de balões que podem ser utilizados. Além disso, os quadrinhos e as tirinhas possuem onomatopeias, que é as palavras que vão imitar o som, né? Então, é uma figura de linguagem. Vamos ver algumas aqui rapidinho, ó. Crack, bum, cabrum, bang, né? Paf! Todas essas são as onomatopeias que nós temos, né? Estão acompanhando, belezinha, né, meus queridos? E foi isso. Nesse vídeo, nós falamos sobre as tirinhas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!